chave do despertar espiritual dos algozes. Senhor, novamente estamos buscando a tua ajuda, para que possamos trabalhar com eficiência. Permite, meu Deus, que neste momento, as almas reconsiderem tudo aquilo que porventura tenha sido feito no passado e que a oportunidade seja aproveitada por todos nós, espíritos endividados nos torvelinhos de muitas existências. Consente, Pai de bondade e de amor sem limites, que o nosso trabalho não fique em vão, que os corações despertem e se unam, em busca da eternidade, onde a harmonia divina é o clima constante e o amor, o alimento de todos. Suplicamos a Jesus, em nome de Deus, que nos ouça, enviando a esta casa de sofrimento o socorro que nos possa ser emprestado, levantando os caídos e curando os enfermos, afastando a morte e dando vida aos desequilibrados, insuflando ânimo em todos os nossos corações para que possamos, ao teu lado, amarmos a todos eles como nossos irmãos espirituais. Em torno de Miramês, fachos de luz irradiavam-se de sua personalidade grandiosa, em elevada sintonia com os maiores da espiritualidade superior. Fazíamos um círculo em torno dos doentes encarnados e desencarnados. O antigo delegado, diante da prece de Miramês, teve o seu rosto transformado, mudando sua roupagem espiritual, e víamos, em vez de 27, um padre da Ordem dos Capuchinhos. O terrível obsessor da doente foi igualmente se transfigurando e 27 reconheceu nele a sua avó de linhagem nobre e feições duras. Os dois olharam-se demoradamente, espírito para espírito, e se abraçaram em uma união de saudades. A mulher estava alucinada com a visão que há tanto tempo procurava de seu neto, a quem ela tinha custeado todas as despesas nos estudos, para que ele fosse um santo, segundo o seu ponto de vista. Mostrava-se feliz e, depois de um certo tempo, de sensibilidade aflorada, Miramês controlou a mente de 27 e se falou como padre a sua querida vovó, que ele simplesmente chamava de mãe, por falta daquela que ele não conhecera. Mamãe. Deus te abençoe. Ela, quando ouviu essa palavra, mãe, dos lábios do seu neto, naquele mesmo tom que ela tanto conhecia, entregou-se a demorado pranto. Disse Miramês: isso faz bem. Isso faz bem. Deixem-na chorar. Ao ouvido da anciã, 27 falou com ternura: mamãe, eu estou grandemente recompensado. Como Deus é bom. Eu queria encontrar-te, para agradecer o quanto fizeste por mim. Aprendi muito, no tocante à vida que levei como frade. Ela me fez conhecer o Senhor mais de perto, a respeitá-lo e amá-lo. Mas, não ficas pensando que sou santo. A minha carga é muito grande e o meu fardo é pesado ainda, porém, estou trabalhando para melhorar. Tenho pedido por ti e vou continuar a pedir, mas, esquece a vingança. Não penses no mal e perdoa os que te ofenderam. O salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Quando estamos envolvidos no mal, estamos mortos para Deus. Ela registrava tudo, porque era o seu neto do coração quem lhe falava. Ele continuava passando a mão em seus eriçados cabelos, com carinho, em uma fala que a tudo domina, a do amor. Mamãe, vamos orar a Deus, pois ele sempre ouve a quem ora no clima de arrependimento sincero. O pastor e a infeliz alma ajoelharam-se e ele proferiu sentida oração, e quem viu antes aquela senhora e observasse agora, não acreditaria em tal transformação. Os cabelos se acomodaram como por encanto, as feições tomaram um ar de serenidade agradável e ela acompanhou, palavra por palavra, a prece do seu neto do coração. O antigo obsessor implacável que acompanhava aquela mulher, reunindo outros companheiros na mesma faixa, os quais igualmente sofreram com seu orgulho e com seu mando em épocas passadas, tornou-se manso como um cordeiro, a luz do amor tocara ao seu coração. A doente encarnada recebeu do nosso grupo vários passes reconfortantes e se sentiu aliviada da carga que lhe estava sendo retirada. Sentou-se entristecida em um canto do salão e percebemos que seu raciocínio voltava. O pranto era o sinal da melhora. A avó de 27, ao ser desligada da enferma e começar a mudar a sua mente em relação aos pensamentos antes alimentados, entrou em profundo sono e logo foi transportada, para uma dependência adjacente à instituição, para depois ser levada à casa de repouso mais conveniente. 27, já em seu estado natural como pastor, recebeu ali mesmo pelos irmãos que dispunham de tais recursos, transfusão de energias, porque estavam abaladas as suas forças emocionais. Lembrou-se de Jesus, quando ele asseverou: aquele que perseverar até o fim, será salvo, e pensou:
Eu vou perseverar até o fim, pois, neste trabalho encontro a alegria de servir, em nome daquele que é tudo para mim. A sua querida avó foi entregue aos cuidados de espíritos altamente adestrados no trato com almas desequilibradas e estávamos todos cheios de alegria com ricas anotações de experiência novas. O nosso 27, nas dependências espirituais da Casa de Caridade, ajoelhou-se com todo o respeito ao lado da cama bem cuidada da sua avó, em estado de sono, pegou as duas mãos encarquilhadas e beijou-as demoradamente, dizendo: Deus te abençoe, mamãe. Que Jesus seja o teu guia de agora em diante e que a senhora nunca mais saia do rebanho de luz e de paz. Acompanhamos 27 até a sua residência. As estrelas pareciam sumir no esplendor do sol. Ele, ao entrar em sua casa, já dentro do quarto e em plena consciência do seu estado, olhou para todos nós sem palavras, apenas chorava de gratidão e acordou buscando o relógio, achando que dormiu demais. Sentado no leito, começou a rememorar os acontecimentos como se assistisse a um filme. Saiu cantarolando para o banho, um hino da igreja, em explosão de alegria que só o céu poderia dar ao seu sensível coração. Enquanto volitávamos lentamente rumo a uma colônia próxima, Mirames comentou com alegria e segurança: Graças a Deus conseguimos apartar esses dois espíritos ligados por sintonia de ódios centenários. Esse caso é um dos mais terríveis que conhecemos. Como sofre quem desconhece o valor e a grandeza dos ensinamentos de Jesus, quando nos diz que devemos, não somente perdoar aos que nos ofendem e caluniam, mas, ainda, orar por eles. Eis aí a chave da libertação para todos nós. No entanto, o perdão alcança áreas inconcebíveis para o homem comum, e é o que não deve passar despercebido pelo cristão. Perdoar é uma das feições do amor, e das mais ligadas à evolução. Na verdade, podemos dizer que o perdão, na sua profundidade, se confunde com amor. Não vamos nos aprofundar no caso desses irmãos, por nos faltar tempo, mas, quem sabe, em outra oportunidade falaremos disso. O tempo urge e precisamos trabalhar na seara de Jesus, o nosso guia, nosso caminho. Mirames parou por um instante, meditativo, e disse com um tom de felicidade: Vamos todos, em uma só voz, agradecer a Deus, olhando para as estrelas. E todos nós, com as mãos para o infinito, repetimos em coro: Obrigado, Pai. A caravana, olhada de longe, parecia um carro de luz, cheio de experiências colhidas nas trevas. Buscando entendimentos. O espírito está sempre em busca de entendimentos. O aprendizado é infinito, como infinito é o espírito que aspira à felicidade em todos os rumos. A história do atual ciclo evolutivo do mundo está caminhando para um desfecho nunca antes presenciado. As maiores nações da Terra fazem convênios, tratados de paz, querendo fazer crer que tudo vai bem. Entretanto, essa harmonia, essa paz, é somente exterior. O organismo social está deteriorado por dentro e a sociedade está decadente, por faltar-lhe o sustentáculo dos seus princípios morais, que é o amor. Não é necessário ser um iluminado saber para se perceber que nada falta ao mundo, tudo existe com abundância, em se referindo às necessidades humanas. O que desequilibra a economia é a ganância, é a falta de fraternidade, é a usura, o egoísmo e a prepotência. Quando todos os homens, todas as nações conhecerem o Evangelho do Cristo e o praticarem na vivência diária, desaparecerão todas as dificuldades, porque será acesa dentro do lar, célula da humanidade, a luz do entendimento. A ciência avançou muito, faltando-lhe os sentimentos iluminados em Cristo para saber aplicar o imenso saber, apenas na obra do bem. Enquanto o Evangelho não chega aos corações, as guerras, a fome, a dor em variadas formas de enfermidades, as cicatrizes do infortúnio irão mostrar a todos o preço da sua ignorância. Muitos indagam o porquê da espiritualidade superior não se manifestar visivelmente, diante das possibilidades de comunicação de que o homem de hoje dispõe para alertar as massas. Respondemos, por deixar o homem de realizar sua parte, da qual ele se esqueceu ou não procurou estar à altura de realizar. O conforto, em determinada faixa evolutiva, empana o despertar e retarda o desabrochar dos grandes ideais. As grandes cabeças estão voltadas para a indolência, procurando somente coisas fáceis, fortunas e mais fortunas, sem cogitar se alguém sofre com sua ganância pelo ouro. Os caminhos para a felicidade estão todos fechados, menos um, o caminho da dor. As civilizações sempre sofreram as consequências das suas próprias artimanhas,
da falta de sinceridade nos contratos assinados com a tinta da mentira no papel da falsidade. Ninguém engana as leis de Deus. Elas respondem a todos na medida que as criaturas pedem, pelo processo dos fatos. Uma coisa, porém, nos dá alegria e nos abre as comportas da esperança, é que, algum dia, todos se arrependerão e voltarão como filhos pródigos para o rebanho do Mestre, reparando tudo que fizeram de mal e entregando os corações somente para o amor. A doutrina dos Espíritos abriu ao mundo uma perspectiva enorme para o conhecimento da verdade e nós, no mundo espiritual, estamos empenhados no trabalho com essa verdade que brilhará como o sol, mostrando Jesus em todos os ângulos da vida, a nos ensinar as regras de convivência no bem. Estávamos em um sítio de trabalho, que se chama Nova Esperança, pequeno nas suas proporções, mas grande nos seus ideais. Ele se localiza, mais ou menos, na divisa de Minas com o Espírito Santo e seu ambiente contagia a todos que estagiam por aquelas bandas, fazendo palpitar em todos os corações que se reúnem nesse campo de Deus, o amor que nada exige. Seus lugares públicos e as casas de encontros dos trabalhadores nos convidam profundamente às conversações, principalmente aquelas em torno da fé, que dignificam mais o ambiente. Os dirigentes de Nova Esperança abrem os braços para todos os trabalhadores e o seu móvel não é outro que não o exercício do bem concretizado. Os grandes portões magnéticos se abrem para todas as caravanas que estiverem em função do trabalho fraterno, sob as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. A senha para se adentrar nessa casa de Deus é muito simples e ao mesmo tempo engenhosa. É o amor, que infunde na personalidade de quem chega uma tonalidade bem conhecida dos vigilantes. Quando tocada a campainha, instalada no portal onde se encontra a inscrição luminosa Deus é amor, os sons anunciadores, em um grande salão, fazem fosforescer as cores da aura dos recém-chegados em um pequeno painel, onde se fica sabendo quem é quem. Além desse, existe outro método para o exame de quem se aproxima pela primeira vez. Há um sistema de televisão avançado, que mostra perfeitamente não somente as luzes que circundam os visitantes, como também as imagens, com uma nitidez impressionante. A atmosfera de Nova Esperança é saudável e a gente se sente como se recebesse um passe divino, que fortalece e ilumina, que dá novas forças e amplia o entendimento para o trabalho a realizar. Mas, quando descemos às sombras da Terra e começamos a respirar a atmosfera mais pesada, ligada ao psiquismo terreno, que diferença? Todas as vezes que volto à crosta terrestre, tenho dificuldades enormes para a nova adaptação. Estávamos em uma sala, onde observávamos mapas e anotávamos residências, pessoas e coisas e dávamos um balanço completo, reunindo dados de que poderíamos precisar para a excursão que planejávamos. A alegria era imensa, por voltarmos ao trabalho com aqueles companheiros saudáveis e sempre de bom humor. Miramês, em alguns momentos se apresentava grave e, por vezes, sisudo, em outras horas, não passava de uma criança, cuja candura e simplicidade o confundiam com um anjo. Quem trabalha com ele, jamais se esquecerá da sua personalidade. Ele fala muito mais com imagens mentais, no silêncio da telepatia, do que por palavras. Na sala em que permanecíamos em preparo para novas realizações, havia o que podemos chamar um conjunto de som, capaz de encantar qualquer pessoa da nova geração. No entanto, as músicas ali apreciadas eram, geralmente, clássicas. Possuía vários botões que, quando acionados, faziam-nos ouvir Beethoven, Chopin, Gounod, Mozart, Rossini, Schumann, Schubert, Meyerbeer, Wagner, Verdi e muitos outros da mesma linha criativa, cuja música eleva e exterioriza os sentimentos da alma, como uma prece ao Criador. O botão onde se lia o nome Rossini foi pressionado por Miramês, para ouvirmos o Barbeiro de Sevilha. Que coisa sublime! Como a gente se sente bem! E assim nos sentimos porque, quando a composição é perfeita, ajuda a harmonizar o nosso universo psíquico com o macrocosmo de uma maneira extraordinária, em uma sintonia divina. Depois ouvimos, do mesmo autor, Semiramis, cuja beleza nos transportou a plagas longínquas, fazendo-nos rememorar outras terras. Depois desse intercâmbio valioso com a melodia do universo, Miram levantou-se como se fosse um astro iluminado pela exteriorização dos sentimentos mais elevados do que seu coração desprendia, e orou com fulgor. Senhor do Universo, não podemos esquecer a gratidão pelo que temos recebido por misericórdia em todos os lances das nossas vidas. Essa gratidão, meu Deus, somente podemos expressar com o que temos, e quase nada podemos ofertar, porque ainda estamos endividados com a lei. Mas,
Permite que possamos ouvir e obedecer à tua vontade, como sempre o fazemos, sem que a invigilância nos leve a descuidar dos nossos valores a cultivar. Abençoa nosso coração, para que ele pulse no mesmo ritmo do amor universal. Não nos deixes, Senhor, cair em novas tentações. Abra os nossos olhos e alerta a nossa inteligência, no sentido de discernirmos o que seja melhor para nós. Estamos de saída e rogamos que guies os nossos passos. Que Jesus seja, em teu nome, a luz em nosso caminho e a verdade em nossa vida. Que Maria de Nazaré nos empreste, Senhor, o seu amor mais puro, da fonte do seu coração generoso e santo, porque sabemos que sem amor nada poderemos fazer em favor dos que sofrem e choram. Que a tua paz seja a nossa paz. Não é preciso descrever os fenômenos ocorridos com a prece, porque já são conhecidos de todos os companheiros dedicados à leitura espiritualista. Saímos enriquecidos e renovados de ânimo, sentindo o perfume das flores mais lindas acomodar nas nossas entranhas os sentimentos mais nobres, nos fazendo assinar na consciência o dever de ajudar sempre, com rir por amor. Partimos para Porto Alegre, no sul do país. A atmosfera se mostrava fechada, com nuvens escuras prenunciando chuvas torrenciais em grande área de vários estados. Em plena volitação, percebemos luzes faiscando ao longe, em forma de cruz. Era um avião que marcava o mesmo rumo que estávamos tomando. Miramês demonstrou ter ouvido algo, observou com atenção, mudou a direção da caravana em linha reta à aeronave e nos pediu para examinar o que ele já estava vendo e ouvindo. Notamos uma grande algazarra dentro do avião, com mulheres gritando, homens aflitos e crianças assustadas. O nosso instrutor dava pouca atenção ao vozerio, a sua preocupação maior era saber a causa daquele distúrbio. Apurou mais a visão e a audição, utilizando seus enormes recursos, e notou imediatamente acima do aparelho, confundindo-se com nuvens magnéticas de baixo teor, algumas entidades inferiores acionando fluidos perturbadores nas instalações do aparelho, de modo que os registros eletrônicos estavam em completa desordem, chegando ao ponto de duas das possantes turbinas falharem, em virtude de o combustível estar com seu bombeamento interrompido. Até os experientes homens responsáveis pelo aparelho davam sinais de esgotamento de paciência, nessa confusão em pleno voo. Nós já estávamos dentro da aeronave, tomando as providências que Miramês tinha nos solicitado. Primeiramente, o padre Galeno, com Celes e Caena ao lado, buscou um reverendo católico que acabara de acordar de longo sono, meio assustado, perguntando o que estava acontecendo. Logo percebeu a gravidade da hora e sentiu que a sua missão como vigário era consolar as criaturas, mesmo que tudo estivesse perdido. Pensava ele, com Jesus, nada está perdido. Levantou-se rápido e, intuído por Galeno, falou com energia. Meus filhos, acalmem-se. Voltem todos para suas poltronas e amarrem os cintos. Acalmem-se, em nome de Deus, que Ele vai nos salvar. Não percam a fé naquele que tudo criou e que tudo pode fazer, por graça e misericórdia. Ele sabe mais que todos os homens juntos e irá nos salvar, usando os meios que lhe convierem. Parou um pouco. Todos já estavam assentados, uns orando, outros chorando, agarrados aos seus filhos, as mulheres com seus maridos. Ele continuou, com mais confiança. Ainda bem que vocês ouviram a palavra de Deus. O Espírito Santo está atento a todas as nossas necessidades e nos acode, pela vontade do nosso Pai Celestial. Galeno continuava a falar através do padre, de maneira a prender a atenção dos passageiros, que já não percebiam quase nada do que estava se passando com o avião, que cada vez mais perdia altitude. Estava à altura de nuvens escuras, enquanto relâmpagos estalavam como bombas e seus fios de luz cortavam os ares em busca da terra. Miramês deu um sinal para Bílio e Fernando, que logo entenderam o serviço a fazer. Nosso instrutor saiu do avião e eu o acompanhei, meio tonto pelas descargas elétricas que atingiam a aeronave. Eu estava um tanto acostumado a me desfazer com facilidade de efeitos semelhantes. No entanto, confesso que não estava entendendo de onde vinha aquela perturbação tão distonante. Vi, então, um espetáculo maravilhoso. As ondas magnéticas vinham como chuva em direção ao avião. Miramês, colocado entre elas e o aparelho, ampliava a sua luminosidade de maneira grandiosa que, como se fosse um alongamento dos seus braços, recolhia a chuva e a desviava para o espaço. A sua mente poderosa reuniu fluidos até então desconhecidos para mim, que se avolumaram em torno da sua cabeça, projetou na aglomeração de entidades infernais.
Ouvimos uma enorme explosão provocada pelo choque fluídico. Aqueles espíritos ainda entregues à prática do mal, foram dispersados e o avião, imediatamente, voltou a obedecer aos comandos dos seus operadores. Os motores acerenaram, o combustível começou a correr normalmente em suas veias metálicas, os indicadores se estabilizaram e reinou paz. A aeromoça anunciou: "Bem, pessoal, estamos fora de perigo." "Graças a Deus", acrescentou o reverendo. "Agora vem o choro da alegria", comentou Caena. "Esse só faz bem", terminou-se eles. Fernando e Abílio continuavam a fazer a limpeza devida no ambiente. Fluidos de energismo decadentes espraiavam-se por todo o aparelho, que já voava serenamente. Ao terminar sua parte, entrou sorridente o nosso mentor, que nos esclareceu com sua fala fácil. Fiz o que não pretendia fazer. E esclareceu. Eram 20 entidades terríveis que queriam derrubar este avião, por estarem viajando nele seus comparsas de crimes em vidas passadas e que os traíram, evitando grande massacre. Isso ainda é resto de vingança, é o ódio que paralisa corações. Eles não medem consequências para se vingarem. O que eu não queria fazer era colocá-los em estado de coma por algum tempo. Nós fizemos uma reversão dos mesmos elementos que eles emitiam, devolvendo-os para eles, de sorte a acomodá-los nos seus próprios organismos espirituais por determinado tempo. Estão tomando uma lição que não esperavam. Eu tinha pensado, mas, eles são mestres no trato com as coisas do mal. Como aprenderam tanto? Miramês, percebendo meus pensamentos, aproximou-se de mim e explicou, de modo a se fazer ouvir por todos. De fato, Lancelin, eles são o que poderíamos chamar de magos negros, que vivem provocando distúrbios por muitos lugares, principalmente buscando aqueles que os fizeram sofrer. Todavia, eles se esqueceram da lei de Deus, que vibra em cada milímetro cúbico do universo e que garante sustento aos que merecem proteção. O mal tem limite, é onde o bem começa a nascer. O padre que viajava no avião, sendo portador da faculdade de vidência, vira o nosso grupo trabalhando em favor dos passageiros e tripulantes do aparelho. Percebera com mais clareza o seu colega religioso, nosso querido padre Galeno. Se reconhecesse tal fato publicamente, estaria renegando as diretrizes de sua religião, por isso, preferiu levar seus companheiros de viagem a acreditarem ser um milagre o fato de não ter se consumado o desastre fatal. Miramês comentou conosco, em tom de desinteresse. Isso é problema de consciência dele. Quando chegar a hora, até as pedras falarão a verdade. O avião aterrissou no aeroporto de destino sem nenhuma dificuldade, onde muita gente estava à espera do aparelho. Ficamos por lá alguns minutos e tomamos outros rumos. Nós estávamos buscando entendimentos nas várias direções que o trabalho com Jesus pode oferecer. Renovamos, ali no aeroporto, as energias gastas em labor intenso. Ali mesmo se encontrava instalado um posto espiritual de assistência, que atendia as linhas aéreas, e onde nos reabastecemos em clima de grande fraternidade. Existem, em todas as linhas aéreas, dezenas de falanges de espíritos capacitados para tal serviço de assistência urgente. São denominadas falanges do ar e atuam não somente no Brasil, mas, em todo o mundo. Eles são preparados para todas as espécies de problemas e, mais ainda, para ajudar a fazer cumprir os karmas de cada criatura, bem como as provas coletivas, para que cada criatura colha realmente o que plantou, na seara das existências. No caso referido, eles, quando estavam preparados para socorrer o avião, receberam emissão telepática de um agente espiritual que viajava com o aparelho, dizendo já estar em plena atividade um grupo de espíritos conscientes dos seus deveres, cujo líder era o conhecido companheiro Miramês. Todos ficaram aliviados, por ser ele entidade adestrada nas muitas ciências de servir, inclusive tendo já trabalhando, em várias oportunidades, em viagens aéreas, enfrentando situações semelhantes a que narramos, de maneira a enriquecer sua já vasta cultura de assistência. A filosofia de ajudar é grandiosa e a vinha de trabalho se estende ao infinito, mas os trabalhadores são poucos. Miramês sempre nos ensina com otimismo. Quando estiverdes em grande dificuldade, lembrai-vos de Deus e de Jesus e confiai nas vossas próprias forças. Levantai o ânimo e, se os problemas não cederem devido ao ambiente pesado da terra, deixai que as trevas ponham uma vírgula no vosso ideal, se continuar ou perto, consintai que ponham ponto vírgula. Mas, escutai bem, não permitais nunca um ponto final. Ceder é uma tática para avançar mais,
quando a inteligência com Jesus achar conveniente. Partimos para a nova etapa de trabalho. Já era tarde. Passamos a acompanhar um jornalista que estava saindo de uma conferência, ao qual chamaremos de 13. 13 um homem muito sensível, dessas criaturas que se acomodam melhor nos extremos da vida e dificilmente no centro. Em todos os esforços que fez buscando o equilíbrio, ele não se sente bem. Cada pessoa é um mundo diferente, por ser influenciada de muitas maneiras como, por exemplo, pelas forcas da herança. A hereditariedade é uma realidade incontestável, nos arranjos da organização fisiológica e, até mesmo, psíquica. O espírito, para vencer todos os obstáculos do meio ambiente e se libertar das influências nocivas, necessita de muita força interior. É aí que nos lembramos de Jesus, que já nos disse há quase 2000 anos, conhecereis a verdade e ela vos tomará livres. Esse homem que estávamos acompanhando é um dos que não conseguiram se libertar das opressões do ambiente em que vivem, tanto de família como do trabalho e da sociedade, sendo sempre escravo do meio. É um senhor inteligente mas, impressionado com os acontecimentos, que muda com facilidade suas ideias, dependendo de quem o influencia e da força das imagens que lhe são apresentadas. Chegamos à sua casa antes dele, a fim de realizarmos a difícil tarefa de limpeza do ambiente. Havia naquele lar 6 entidades ligadas à família há muitos séculos, espíritos esses que vêm unidos pelos processos das vidas sucessivas e, por desconhecerem o valor do perdão e da amizade, a ideia de perseguição e de vingança surge como prioritária. O limpar a honra é termo absoluto no seio desse grupo de espíritos ligados pelo ódio. Quando pensávamos em perguntar a Miramês alguma coisa sobre como deveríamos fazer para ajudar aquele homem a se livrar daqueles terríveis inimigos, cuja influência tanto prejudicava a sua vida familiar e profissional, ele antecipou-se à nossa indagação e nos esclareceu. A ideia de ajudar, muitos a têm e faz parte, de certa forma, dos sentimentos de muitos espíritos. Entretanto, saber ajudar é arte de poucas pessoas. Vejamos a mãe diante dos seus filhos, a ajuda dela é quase cega. A intenção da genitora é somente, ou quase exclusivamente, satisfazer a seus filhos naquilo que eles almejam e que nem sempre é o certo. Assim agimos em relação às pessoas que amamos, em um sem número de casos que podemos relacionar como ajuda errada. É o coração que se esquiva da cooperação do raciocínio. O homem encarnado, ou o espírito desencarnado, que já aprendeu a servir certo, a ajudar no ponto ideal, que se empenha em despertar em quem recebe ajuda, as suas próprias forças, esse não é bem visto no reino dos pedidores. No caso em pauta, o nosso irmão 13 está ligado a essas entidades malfeitoras por sintonia de sentimentos e por conveniência. Nós vamos trabalhar para ele mudar as ideias, porém, quem sintoniza um aparelho radiofônico em uma estação, somente ouve as coisas programadas por ela, isso é claro. Ele está ligado às trevas, por fazer muitas coisas trevosas. De vez em quando, quer se afastar delas, mas fica só na teoria. Somente a prática do bem isola todas as influências do mal. O nosso irmão está fazendo tudo para se aposentar sem ter cumprido o tempo de serviço determinado pela lei, simulando uma loucura, para que possa passar pela junta médica, não sabendo ele que essa simulação possui fios que o ligam fortemente e o detém em baixo nível espiritual, levando-o a conviver com situações e coisas irreais. A aposentadoria para ele não será boa. Ele quer abandonar a profissão e viver sem fazer nada. Sua casa mental será um ninho maior de espíritos inferiores que pensam do mesmo modo. O perdão, que ele tanto precisa exercitar, é também o perdão do trabalho no bem comum. Como o homem que escreve, pode ajudar a muitos, de muitas maneiras. 13 vai chegando em casa com a mente confusa e muito inquieto. Sua cabeça parecia estar em fogo. A miúde, ele tinha essas crises de desespero. As palavras do conferencista o impressionaram sobremaneira, como sempre acontecia. Toda a consciência pesada traz desequilíbrio à vida. As pessoas perguntam sobre como aliviar a consciência. Qual seria a fórmula mágica para curar o nosso espírito doente? Respondemos com 4 letras apenas: amor, repetindo as palavras do apóstolo Pedro, em sua epístola, no capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. É o que estamos tentando transmitir a todos aqueles que já identificam em seu íntimo a predisposição para o bem, quando interrompemos os relatos que agradam mais ao leitor, para falar sobre a disciplina que, no campo espiritual, caracteriza o homem de bem.
Discorrendo sobre a autoeducação, damos o roteiro para o amor, através da sabedoria, localizando desde as primeiras manifestações de carinho dos animais até a fraternidade dos anjos, desde a atração do elétron em todo o núcleo atômico, até a mecânica do universo. Com tudo aquilo que fizemos de errado, nós carregamos a nossa consciência e fazemos pesar mais o nosso fardo. O espírito passa a receber os impositivos da lei de Deus quando ainda jornadeia no reino mineral, por meios mais rudes que se suavizam no decorrer da vida no reino vegetal, acentuando-se na sequência do reino animal. Por isso, no estado nominal ele se conscientiza de sua individualidade espiritual e passa a ter consciência do erro em que se demora. Assim aqui, no acúmulo de pequenas faltas, as criaturas se desviaram do caminho do bem. O aprendizado é longo, porém todos aprenderão. Começando com pequenos acertos, o fardo se alivia do mesmo modo que foi pesando, gradativamente. Quase sempre, quando o espírito começa a despertar para a luz, procura somente os grandes feitos, pensando que com isso avançará mais depressa, quando, na verdade, será pela repetição das pequenas boas ações que se formará o alicerce que suportará o edifício da total renovação. Se quiseres alimentar um vício, por menor que seja, sob a desculpa de que não possuis nenhum, começarás a enganar a ti mesmo, pois o menor dos vícios está ligado aos demais, sendo a porta aberta para sua aquisição. Assim, ao iniciares conscientemente a tua renovação, pratica a terapia do amor quando falares a alguém, sentindo fazer parte do teu ser, da tua vida, e fala visualizando a luz saindo de tua boca e iluminando a quem te ouve. Quando ajudares alguém, faze-o desinteressadamente e silencia no bem que fazes, porque a própria vida se encarregará de divulgá-lo com mais esplendor. Todo reposicionamento diante da vida exige, além de educação e disciplina, coragem. Mesmo os que militam fora da carne precisam de coragem, entretanto, esta tem que ser vigiada pelos sentimentos da fraternidade legítima. Estávamos todos já no apartamento de 13 com o ambiente preparado. Nosso irmão se preparava para dormir, porém, suas ideias em desarmonia dificultavam o sono. Passados uns 20 minutos, resolveu orar. Sua oração era decorada e da qual não participavam sentimentos, todavia, era uma alma sem maldade. Miramês aproximou-se da cama, colocando as mãos sobre os centros de força de 13, movimentando ora à direita, ora à esquerda. Daí a instantes o jornalista dormia. Miramês ordenou-lhe mentalmente que se virasse de bruços, no que foi logo obedecido. Imediatamente nos foi mostrado, ao longo da espinha dorsal de 13, alguns impedimentos no trajeto comunicativo das forças nervosas. O cérebro registrava alguns sinais de pedido de socorro de vários pontos do corpo. No entanto, muitos chegavam confusos, criando dificuldades de vária ordem para a consciência instintiva trabalhar. Via-se com perfeita nitidez pontos escuros com movimento circular e, cada vez que era ampliada a nossa visão, os pontos negros se mostravam como nuvens vivas, provindas de turbulências magnéticas, obedecendo à região que o dedo do nosso instrutor nos indicava. Era a forja mental. As hastes coronárias recebiam o éter físico, transformando em energia sublimada no campo dos pensamentos, impregnando-os com as suas próprias determinações. É difícil transmitir com pureza a magnitude do espetáculo, que nos fala, bem alto, da existência de Deus. A rede nervosa, com toda a sua engenhosa frequência, não conseguia manter a harmonia dos filamentos sensíveis de ligação com o cérebro de 13, que se sentia alterado no seu modo de ser. Era um verdadeiro desastre na zona mencionada. Notemos que determinados espíritos, às vezes, vibram em faixas inferiores sem perigos imediatos, por lhes faltar evolução espiritual. Mas para os que, como 13, já têm certa capacidade, os distúrbios são enormes no campo da sua existência, e muito pior quando desencarnados. Essa é a fase mais crítica da alma que tem urgência de melhorar seu modo de pensar e de agir. Daí a necessidade que temos de Cristo no coração, na inteligência e na vida. Miramês emitiu projeções mentais em direção à mente do jornalista adormecido e logo uma tênue e bruxuleante luz azul desprendeu-se do cérebro de 13 e tomou a forma induplicata do corpo físico. O duplo afastou-se um pouco do corpo de carne por ordem do nosso guia e notamos que o jornalista espírito nada havia. Começou a andar às apalpadelas. Para ele, tudo estava escuro, pois os seus pensamentos eram negros. Quando surgia em sua mente uma ideia, ele a desenvolvia com facilidade, mas, na área do desequilíbrio,
piorando sua situação como candidato à viagem astral consciente. Julgando-se cego, ele deu início a uma gritaria infernal, pedindo ajuda a todos os santos de que se lembrava no momento, mais acentuadamente de Santa Luzia, protetora dos cegos. Nós o cercamos com vibrações de amor e Caiana se aproximou dele, colocando a destra em seus olhos, dizendo com segurança: em nome de Deus e de Cristo, vê. E transmitiu tal poder em sua voz, que começaram a cair algo como escamas escuras dos olhos do jornalista. Ele passou a ver o ambiente em que se encontrava e caiu de joelhos para agradecer a Deus. Viu também nossa querida Caena e passou a chamá-la, chorando, de Santa Protetora dos Cegos. Caena sorriu e lhe falou com meiguice: levanta-te, companheiro. Não posso permitir que me adores como santa, pois estou aqui aprendendo também. Somos todos alunos do Cristo, em reajuste permanente. Logo que modificou o seu padrão vibratório, 13 pôde ver quase todos os nossos companheiros de jornada educativa e sentiu uma alegria imensurável. Saímos dali, alçando-nos ao ar. As estrelas, como sempre, nos pareciam mais visíveis, como olhos de Deus a nos vigiar e proteger. Parecia haver uma força mental a nos dirigir, e havia mesmo. Miramês, com a sua mente lúcida, comandava energias sublimadas que nos abarcava a todos, que éramos mais de 100. A maior parte era de espíritos encarnados em aprendizado conosco, formando uma comunidade que volitava sob as bênçãos dos céus, em favor da terra. Descemos em um grande pátio de uma fazenda de café. A lua começara a sair por trás das nuvens e clareava o chão batido onde pisávamos, esperando rumos a tomar. Miramês fez sinal para Caena e eu. Atendemos prestativos, deixando Fernando, Celes, Abílio e Galeno em companhia dos irmãos em adestramento para viagens conscientes. Galeno tomou a palavra, aproveitando o tempo e anunciando para os irmãos em aprendizado, nova feição do Evangelho de Jesus para o 3º milênio. Entramos na casa grande e fomos saudados por uma senhora que parecia ter sido parente dos moradores da fazenda. Olhou para Miramês com os olhos nadando em lágrimas, indicando uma porta. Sobre um catre, estava prostrado um velhinho com vida quase vegetativa, já respirando pela boca e com as feições cadavéricas. Alguns dos familiares entravam e saíam, sem saber o que fazer para aliviar o enfermo. Pudemos observar, então, que, dentro do quarto havia 4 entidades terríveis sugando as forças vitais do velho sofredor. Quando ele ia desfalecendo, um deles o alimentava pela palavra mental, sugestionando-o para viver. Eles estavam ligados ao quase cadáver por fios tenuíssimos que partiam deles indo aos centros de força do irmão em decadência. Alguns desses fios alimentavam outros pontos nos corpos fluídicos dos obsessores em uma verdadeira simbiose, como carrapato nos animais. Eles não podiam nos ver. Miramês meditou por um instante. Notamos que se avolumava em sua mente uma grande quantidade de fluidos que imediatamente desceram para suas mãos, transformando-se em uma espécie de tesoura com pouca luminosidade. Passou de leve os dedos naqueles fios que ligavam o doente aos malfeitores e cortou-os com rapidez. Os fios recolheram-se como por encanto e eles sentiram grande abalo, caindo para trás, sem equilíbrio. Arrisquei uma pergunta mental, mesmo sabendo que a hora era de silêncio. Por que é preciso cortar esses fios mentais que interligam obsediados e obsessores? De que são feitos esses fios e por onde passa a energia que é sugada? Estava ansioso por uma resposta. Miramês, sempre pronto a ensinar, por ter amor a esse exercício divino, respondeu com paciência. Olha, Lancelin, bem sabes do poder da mente, mesmo daquela que esqueceu o bem comum. Nós conhecemos muitos espíritos desenvolvidos mentalmente a ponto de, por vezes, serem admirados. Porém, eles abandonaram a moral, força superior que dá direção à inteligência, e caíram no abismo igual ao que ora observamos. Pássaro nenhum pode voar com uma só asa, nem os espíritos buscar a Deus somente por meio da razão. É preciso cortar esses fios, por serem eles consistentes. Ao fazê-lo, é mais fácil para nós transmitir alguma coisa para o seu dono, algo que o possa beneficiar amanhã. Esses fios são feitos do éter físico, manipulado pela mente, que recebe de outras fontes internas o desejo, dando-lhe forma imediatamente. Eles são como os cabelos do ser humano, são ocos e por sua cavidade transitam as energias vitais do enfermo, sem perda para os sugadores. Isto tudo que estás vendo, meu amigo, é problema de sintonia de ambos os lados, mas, como tudo tem um fim, hoje terminou essa obsessão, finalizando, igualmente,
a vida física deste homem. Esses fios invisíveis aos olhos humanos se prendem ao corpo enfermo por junção eletromagnética. São forças iguais que se unem por lei. Quando deixar de existir a semelhança, desaparecerá o fenômeno comumente chamado de vampirismo, perturbação, encosto, obsessão, possessão, subjugação, etc. Fiquei satisfeito com o que ouvi. O nosso 13 também estava conosco dentro do quarto e escutava atento o nosso benfeitor, porque já conseguia vê-lo perfeitamente. Ele absorvia com facilidade o ambiente em que estava vivendo e aspirando no momento. O velho dava sinais de melhora e seus olhos buscavam em todas as direções, alguém que não podia ver, mas cuja presença sentia. Nesse interim, assomou à porta uma senhora que parecia sua filha, pegou suas mãos, beijou-as e pronunciou seu nome. Ele a reconheceu e avivou mais ainda sua lucidez. Ela imediatamente lhe trouxe um caldo reconfortante, que o pai sorveu com avidez. Era verdadeiramente uma melhora. Todavia, o 13, que estava atento, ajudando pelos meios de que dispunha e com alegria de servir, quando ouviu a mulher pronunciar o nome do ancião, começou a desequilibrar o seu estado emotivo, precisando das nossas mãos para que pudesse se apoiar. Reconhecera naquele infeliz homem, o seu velho pai. A história é longa, mas podemos resumi-la assim. 13 fugia de casa ainda muito moço, para acompanhar determinados senhores, levado pelo sonho que a mente jovem emprestava ao coração embriagado de ilusão. Nunca mais vira a família. Sacudimos o jornalista, chamando muitas vezes pelo nome. Ele voltou à consciência e pegou as mãos encarquilhadas do velho moribundo, beijando-as demoradamente, repetindo muitas vezes, papai, papai. O doente, naquele momento de lucidez ativada, avistou o filho, reconhecendo-o. Com a garganta ajudada por Miramês ele disse, filho. Meu filho. Os familiares, todos em torno da cama, comentavam entre si estar ele delirando. Isso é natural, para quem se encontra neste estado de depressão física e mental, diziam. Os olhos do velho falavam com mais clareza do que as próprias palavras. Não obstante, os encarnados não compreendiam a verdadeira mensagem da existência do espírito. Miramês aplicou vários passes no enfermo e ele se acalmou. Daí a minutos, ele respirou pela última vez. Como já estava ambientado fora do corpo, não houve demora em tirá-lo definitivamente do fardo, o que o nosso benfeitor fez com todo carinho, entregando o espírito desfalecido a Caena e a senhora que tinha nos recebido quando chegamos, recomendando: levem-no urgentemente para o primeiro posto de socorro e entreguem-no aos cuidados daqueles trabalhadores do bem comum. Depois passaremos por lá, para ver como ele vai indo. O jornalista custou a voltar ao normal, ouvindo as palavras do nosso instrutor. Dá graças ao Senhor, meu filho, por teres encontrado aquele que foi instrumento para que te materializasses no mundo e beijasses suas mãos por gratidão. A tua presença muito nos ajudou, para que ele afrouxasse os laços da carne e viesse ter conosco. Vê o quanto vale o amor, o quanto pode o coração. Ele pensou que já tivesses morrido, quis transmitir isso aos familiares, mas eles criaram uma barreira ao verdadeiro entendimento, por faltar-lhes uma religião que lhes educasse os sentimentos e ampliasse a inteligência acerca do destino da alma depois do túmulo. Passados alguns minutos, tudo voltara ao normal. Os espíritos que perturbavam o ambiente haviam partido. Os nossos companheiros que ficaram no pátio estavam treinando os aprendizes em volitações rasteiras, sozinhos. Achei uma brincadeira muito gostosa e fiz algumas experiências para eles verem como era. Ouvimos o padre Galeno dizer um deles: meu filho, a mente é tudo nesta operação. Vamos, vai sozinho e ajuda este outro a subir. Mas, não deu certo. Reunidos novamente, Miramês fez ali mesmo uma súplica ao Criador e a Jesus e partimos, entregando todos os nossos companheiros encarnados em seus lares, pensando nas impressões que eles guardariam ao despertar. Já se prenunciava um novo dia. Refazendo forças. Existe um elixir da longa vida. Eis aí uma pergunta que vem sendo feita através dos séculos, a todas as escolas do saber. É o homem procurando retardar a morte e permanecer mais tempo na Terra. Isso nos leva a indagar, o que o homem iria fazer em uma vida mais longa na carne. Se, mesmo sabendo que o seu período de permanência na matéria é relativamente curto, ele não procura aproveitar o tempo com vantagem para sua evolução, como ele usaria esses anos suplementares? Se ele insistir em viver contrariamente às leis naturais, entregando seus vícios, não só o fumo, a bebida e os tóxicos, mas, também,
aos maus hábitos da linguagem, do pensamento e da escrita, jamais encontrará a fórmula tão desejada. No universo reina a harmonia. Sendo o corpo um micro-universo, é necessário que ele viva em harmonia com a natureza. Nós vivemos cercados por um turbilhão de informações negativas, bastante assimiláveis pelas criaturas. Para que possamos fazer uma seleção dessas informações, nós devemos procurar nos aproximar da perfeição, aprendendo a suportar a convivência com pessoas que não pensam como nós. Devemos nos acostumar ao uso do perdão, desenvolvendo o amor, não somente em relação àqueles que nos amam. É preciso abandonar a gleba do egoísmo e da usura e cultivar o uso das forças que devem ser usadas para o bem e que, desvairadamente, desviamos para alimentar nossas inferioridades. É indispensável que aprendamos a renovar as forças em um manancial que fica bem pertinho da nossa mente, o coração. Esta região dos sentimentos ainda é uma grande desconhecida para a humanidade. Eis porque Allan Kardec, sob a inspiração do alto, fala em educar e instruir, duas forças poderosas que, sendo esquecidas, nos trarão problemas sem conta. O homem sem educação enfrentará sérios problemas de relacionamento, além de sofrer as consequências dos seus próprios atos, e aquele sem instrução, não será capaz de vencer bem, nos caminhos que percorre. Seguidas estas diretrizes, surgirá a iluminação interior, que dá condições às criaturas para serem felizes. Para tanto, haveremos de descarregar o nosso fardo para torná-lo leve e suavizar o jugo. Como poderá nascer o sol interior na criatura que carrega um karma sufocante, se ela não se esforçar para diluir as nuvens da inferioridade que obscurecem os raios da luz espiritual? As águas barrentas da inferioridade surgem da fonte que está dentro de ti mesmo. Limpa essa fonte e os efeitos desaparecerão. Só se começa a entender isso com a chegada da maturidade. O tempo é o grande mestre que ensina no silêncio as mais profundas lições. Há escolas iniciáticas que ensinam os discípulos a ficarem alegres com tudo, a aceitarem todas as situações, para viverem em paz. Mas a coisa não é bem assim. Encontramos alienados mentais que permanecem rindo a vida inteira, sem que seus distúrbios melhorem. Até o sorriso exige uma certa arte. A aceitação não deixa por menos. A verdade tem seu lugar e a palavra requer o timbre adequado ao lugar e à hora. Não podes desaprovar uma investida de assuntos inconvenientes, sorrindo. O bom senso deve ser a força predominante, onde quer que estejamos. Maturidade, eis o ingrediente básico para a felicidade. Recolhemos 90 candidatos nessa noite. Foi dada a instrução necessária para que eles pudessem ajudar a volitação em grupo. De tudo eles têm que aprender um pouco. Padre Galeno atendeu a um chamado de um aprendiz encarnado que fazia parte do grupo e, como nosso querido padre recebia forças de Celes e de Caena para permanecer bem visível, aproximou-se dele com toda a atenção e ouviu com serenidade. Irmão Galeno, há muito que um tópico do Evangelho me preocupa, por não conseguir entendê-lo perfeitamente. Queria, se fosse possível, que o Senhor aplicasse o significado destes 2 versículos da Boa Nova. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pois bem, muitas vezes, tanto o Senhor como os outros que nos instruem já disseram que ninguém, em momento algum da vida, recebe o que não merece e que o reino de Deus, a glória eterna, a felicidade, são conquistadas passo a passo de esforço em esforço, com o tempo e com a transformação que depende de milênios incontáveis. Como pode um simples ato de arrependimento levar um homem de má vida ao céu? Todos se calaram, querendo escutar a resposta do padre Galeno que, com um leve sorriso, esclareceu com tranquilidade. Querido companheiro em Jesus Cristo, que Deus te abençoe e ajude a fazer grandes progressos na carne. Jesus disse que iria para o Pai, mas que enviaria o Consolador que ficaria conosco eternamente e nos ensinaria todas as coisas. E, como tudo que Jesus prometeu tem acontecido, o Consolador já veio até nós, e o fez em forma de doutrina, sendo seu codificador o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, popularmente conhecido como Allan Kardec. A doutrina dos Espíritos está capacitada para te responder e tirar as tuas dúvidas acerca da interpretação evangélica, e de todos os aspectos da vida. Cada ponta do universo é uma escola, cabendo ao aluno saber retirar os ensinamentos oferecidos por cada uma delas. Mas, vamos esclarecer a passagem evangélica que te referiste, onde Jesus está entre 2 ladrões e conversa com aquele que é conhecido como bom ladrão. Foi-nos dado saber que, na verdade,
Jesus o levou às regiões iluminadas, depois que ele se afastou do fardo físico, e foi mostrado a ele, o bom ladrão, o paraíso espiritual destinado aos justos, os espíritos limpos das mazelas humanas. No entanto, nunca foi dito àquele espírito que ele permaneceria naquela região de luz. Um pequeno estágio lá, foi a recompensa ao arrependimento e a prova da misericórdia do Pai para com aqueles que estão dispostos a melhorar. Natura non facite saltus, meu filho. A sua marcha é lenta, mas progressiva e constante. Fez um pequeno intervalo na conversa, para que pudéssemos meditar, e acrescentou com bom humor. Quando a gente pede a um nosso amigo para visitarmos a sua casa, não quer dizer que vamos passar a morar com ele, não é? Além do mais, talis vita, finis ita. Como nós, com um simples arrependimento, vamos tomar como moradia um lugar de pureza se ainda estamos carregados de mazelas por dentro, que somente o tempo poderá limpar. Não vamos nos sentir bem em um lugar cuja faixa de sintonia é outra. Jesus já disse que onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Finalizou, dizendo compassadamente. Que abete auris audiendi, audiate, todos sorrimos, felizes com a explanação. Saímos a volitar todos, em plena atmosfera terrestre. A sensação era das melhores e a gente sentia aquela segurança, ainda mais por estarmos sendo dirigidos por entidades da nossa confiança. Galeno estava à frente com Miramês, mas somente o padre estava visível para os encarnados. Falava sem cessar sobre as coisas de Deus, buscando na natureza todas as informações que nos fossem úteis. O efeito da eletricidade na Terra vista do alto é um fenômeno maravilhoso, porque as grandes metrópoles, assim como as cidades menores, são vistas como focos de luz, que denunciam aglomerações de criaturas em vários processos de resgate kármico que o progresso delibera em nome de Deus. Os faróis dos carros nas rodovias parecem fios de luz, indicando o roteiro a seguir. Chegamos ao nosso destino. Era uma residência ampla e confortável que, entretanto, não mostrava nenhum luxo. Grande movimentação de pessoas e música acelerada indicavam alguma comemoração. Penetramos todos nós no ambiente, sem modificar a nossa intenção de aprender e de ajudar. Parei um pouco para observar os pares que dançavam, por ter a atenção atraída para algumas entidades espirituais ligadas aos dançarinos. Achei interessante o fato de espíritos se comportarem como se ainda estivessem na carne. Miramês, solicito como sempre, esclareceu-me sorrindo. Lancelin, não te lembras do provérbio citado por Galeno, tal vida, tal morte? A vida continua do mesmo modo que o espírito viveu na Terra. Encarnados e desencarnados estão ligados por sentimentos afins e, deste modo, se entrosam com seus valores e se acasalam com seus vícios. Continua a tua observação. Cheguei a pensar que iria atrapalhar a nossa missão, mas, encorajado por Miramês, me senti em casa, no dizer popular, e logo acompanhei um casal. Era uma mulata bem posta e um homem também elegante que, embora aparentasse ser algo idoso, deixava transparecer muita vitalidade. A música estridente e o vozerio que dificultavam a seleção dos assuntos para quem observava de fora, aliados à penumbra, cooperavam, de certo modo, para as atitudes não condizentes com o ambiente familiar. Alguém acendeu a luz, momentaneamente, para observar o rótulo de uma garrafa de vinho e, logo, todos protestaram. A meia treve era realmente o desejo de todos, principalmente do casal ao qual estamos nos referindo. Ali, ninguém se preocupava em observar os outros pares, era cada um, voltado para si, com ou sem más intenções. A música era o ópio do ambiente. A mulata, ouvindo uma voz rente aos seus ouvidos com um tom que estimulava os sentidos para os impulsos inferiores, achegou-se ao velho provocantemente. Distraído pela cena de sensualidade, me esquecera do objetivo que me atraíra até aquele ambiente de distração, mas, logo os olhos de Miramês me feriram, apontando o motivo que nos fizera parar naquele salão. Eram as entidades espirituais que acompanhavam os dançarinos encarnados. Logo balancei a cabeça, como que jogando fora os pensamentos indesejados e passei com facilidade a observar dois espíritos que acompanhavam o casal no salão. Era uma mulher de certa beleza, no entanto, os seus gestos a tornavam antipática e a sua sensualidade transparecia em todos os seus gestos. Ela estava ligada à mulata em perfeita simbiose espiritual e, ainda mais, sabia estimular os centros genéticos dos dois em festa. O outro espírito era um homem musculoso, de aspecto animalizado,
com uma fúria difícil de ser vista em um ser humano, que usava o velho como um verdadeiro médium, fazendo-o desejar a mulata, com toda a pujança de sua mocidade interior. Após conseguir o seu intento, aquele estranho casal de espíritos saiu a dançar animadamente, sob os aplausos de muitas outras entidades espalhadas pelo salão. A festa era dominada por eles, os espíritos, cujos instintos mostravam sua categoria. De repente, o homem começou a suar por todos os poros. Já sentados em uma mesinha recuada, a moça deu umas palmadinhas em seu rosto, chamando-o pelo nome, mas ele desfaleceu. Ela, aflita, pediu socorro. Ao mal-estar do velho, entretanto, pouca atenção deram os convivas e muitos riram, criando piadas para mais humor na noite. Inquieto, busquei o auxílio de Miramês. Não foi preciso contar o ocorrido, pois ele logo foi dizendo: esse homem tem uma mediunidade bem acentuada, e a energia animalizada daquele espírito que usava como médium para o ato a que se propunha realizar, passou para o seu perispírito. Como o velho está encarnado, essa força negativa espalhou-se pela coluna vertebral agredindo todo o sistema nervoso central, chegando ao terceiro ventrículo do cérebro. Daí, essa aparência de desfalecimento, como se fosse um leve infarto, por aglutinação de energias inferiores veio à aorta. Isso é muito comum nas horas de muita emoção e pode, por vezes, levar à morte, dependendo do estado de saúde da criatura. A pressão sobe em demasia, mas, neste caso, não há de ser nada grave. O próprio organismo tem as suas defesas neste momento, já devem ter sido acionadas para socorrer o motor orgânico. Pensei intrigado, e por que a mulher nada sofreu? O nosso instrutor esclareceu-me prontamente. Vê a diferença de idade entre os dois e compara a diferença da energia que circula nos dois organismos. Além disso, o homem idoso é sensitivo, e ela ainda não demonstra essa faculdade. A entidade se aproximou dela para sensações mais diretas, sem, ou com pouca, participação dela. Estava sem saber exatamente por que estávamos ali e levei essa dúvida a Miramês, que me respondeu prestativo. Estamos aqui em serviço de informação. Nós estamos procurando ambientes que possam nos fornecer assuntos que sirvam de exemplo para os encarnados, para que eles tomem cuidados especiais em tais ou quais lugares. É preciso saber que a lei de afinidade é universal, e é pelo pensamento que mudamos nossos sentimentos, que atraímos as companhias que nos cercam e nos ajudam naquilo que desejamos, seja de natureza elevada ou inferior. Além disso, o irmão escolhido para o serviço de desdobramento desta noite, mora aqui, sendo que hoje ele se encontra em condições bem difíceis para nos atender como desejávamos. O ambiente de festa alterou suas condições sentimentais. Fiquei satisfeito por saber que em qualquer lugar podemos operar no bom sentido, escolhendo casos elucidativos para nossa educação espiritual. Já era tarde da noite e alguns participantes da festa, exalando álcool, ressonavam em cadeiras confortáveis, outros, continuavam dançando mas, sem aquele entusiasmo de antes. É bom lembrar que Alice estava festejando um casamento, cujos noivos estavam em preparo para sua noite nupcial. O nosso candidato, que vamos passar a chamar de 30, estava lendo, recostado em grandes travesseiros em seu quarto, esforçando-se por fugir à influência do ambiente. Em dado momento, surgiu em seus pensamentos ainda meio desordenados, o par de recém-casados, e ele, como não cortava imediatamente as ideias, permitiu que elas tomassem corpo, crescessem e passassem a dominar a sua mente. Ele largou de lado o livro que folheava e deu continuidade aos pensamentos inferiores, visualizando situações que não lhe diziam respeito. Surgiu, então, ao seu lado, antigo inimigo que sempre procurava oportunidades para mais uma vingança, e sugeriu mentalmente ao 30 a leitura de um livro pornográfico que o candidato ao desdobramento guardava consigo que mostrava fotografias semelhantes às suas fantasias mentais. Em pouco tempo, ele já não apresentava mais condições para o aprendizado programado e, adormecendo, logo partia em espírito para outros sítios, atraído por sentimentos análogos aos que apresentava. Nada mais restando a fazer, e para completar o nosso aprendizado, passamos a desfechar perguntas em Miramês. Fui o primeiro a perguntar sobre coisas que me intrigavam. Por que não foi dada assistência ao 30, que já se encontrava recolhido com boas intenções para um contato mais direto com o mundo espiritual? Ele foi inspirado a recolher-se, lendo obras dignificantes, mensagens que o ajudassem a formar um ambiente sadio, facilitando, assim, a sua saída astral. Porém,
Alguém lhe sugeriu outro livro, com figuras de sexo desvirtuado, instigando a sua mente, ainda em desequilíbrio, a essas intenções. Foi onde se abriu uma brecha para o espírito que o espreita há muito tempo e que, se ele não tiver muito cuidado, acabará prejudicando as suas promessas para com o